O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo e reflexão sobre essa doutrina maravilhosa que foi nos trazido pela espiritualidade. Que possamos ficar atentos, que possamos entender de maneira clara e objetiva, esclarecer o maior número de dúvidas possíveis em relação a esse estudo. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho das questões 93 a 95 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre perispírito. Isso vai estar na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala dos espíritos. Então nós vamos fazer algumas reflexões. Eu vou fazer uma leitura do texto, inicialmente das perguntas, e depois vamos fazer um pequeno comentário, para que nós possamos parar, pensar e analisar. Mas antes disso, para que possamos harmonizar o nosso ambiente, vamos fazer uma prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, abaixar a cabeça, pensar no nosso Mestre Jesus e falar assim: Mestre Jesus, amigo de todas as horas, ao iniciarmos o nosso estudo de hoje, pedimos a assistência dos benfeitores espirituais e dos nossos mentores também, a fim de que possamos ter clareza e que consigamos esclarecer e ser esclarecido, que nos deem discernimento que necessitamos para compreender todos os ensinamentos aqui contidos. Mestre Jesus, que possamos não só ouvi-los, mas que possamos colocar em prática em nossa vida, em nosso dia a dia. Mestre, nos dê sempre força, coragem e perseverança para podermos, de todas as formas, reprimirmos todos os nossos erros, toda a nossa tendência para o mal que nós ainda temos. Que possamos ter o entendimento de toda a palavra, de todos os ensinamentos, e que nós possamos, acima de tudo, aproveitar as oportunidades que estão nos oferecidas todos os dias. E assim, Mestre Jesus, protegidos e amparados por o Senhor e por toda a espiritualidade, que possamos dar início às nossas reflexões sobre as questões do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre o perispírito. Mas o que vem a ser esse perispírito? Esse perispírito, essa palavra, ela foi criada por Kardec para designar uma substância que serve de envoltório ao espírito. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, nós fomos criados iguais lá atrás, todos simples e ignorantes, no sentido de não termos conhecimento. Então nós todos fomos criados iguais, então nós somos espíritos e nós temos que ter isso em mente para nós darmos sequência ao nosso estudo. E esse envoltório, esse envoltório do espírito é descrita pelos mentores da codificação, pelos mentores espirituais, como uma substância ainda bastante grosseira para nós. Então, nós vamos tentar desvendar, através dessa leitura, o que vem a ser esse perispírito. Então, lá no Livro dos Espíritos, ele fala assim, perispírito, questão 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretende alguns,
está sempre envolto numa substância qualquer? A espiritualidade vai responder: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Fecha aspas. Aí Kardec, ele faz uma pequena observação embaixo. Envolvendo o germe de um fruto há o perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Questão 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Questão 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Fecha aspas. Então, essas três questões, ele vai falar exatamente do perispírito, e Kardec ele começa a explicar lá na questão 93, na explicação dele, ele explica que no perispírito, ele explica que no germe de um fruto há o perisperma. Ele fala isso. Do mesmo modo que uma substância, por comparação, pode ser chamado de perispírito. Então ele faz uma relação entre esse perisperma com o perispírito, que serve de envoltório ao espírito propriamente dito, que somos nós. Então o perispírito ele é o laço que vai prender a matéria do corpo, a matéria do corpo ao espírito. E o que é importante, ele tira essa matéria exatamente o quê? Do meio, onde o espírito está o quê? Encarnado, do planeta. Então, e essa matéria nós não podemos esquecer que ela vem da onde? Do fluido cósmico universal. E não podemos esquecer que esse fluido cósmico universal é um tipo de matéria. Porque nós já vimos lá atrás que existe 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Se não é Deus e não é Espírito, é matéria. Então, nós vamos ver que o perispírito é uma forma de matéria, que é uma matéria menos densa, e é ele que vai formar esse corpo, que nós chamamos de corpo semimaterial, que é esse perispírito. Esse corpo semimaterial quer dizer que é o quê? É um corpo com uma densidade menor do que essa que nós conhecemos. Então, esse perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos produto do quê? Dessa matéria, desse fluido, vamos dizer assim, desse fluido cósmico universal, dessa matéria primitiva. E a condensação desse fluido em torno de quem? Em torno do espírito. Quem é o espírito? Nós já vimos que o espírito é o princípio inteligência. Então, é essa condensação desse fluido em torno do quê? Do foco de inteligência, que é o espírito. Nós já vimos também que esse corpo material tem o seu princípio de origem no mesmo fluido condensado e transformado da matéria tangível, essa matéria que nós conseguimos pegar. Então, a gente tem que ter isso bem
claro na nossa mente que esse perispírito, ou esse corpo fluídico, ele é formado da mesma matéria que forma o nosso corpo material, porém é uma matéria o quê? Menos densa, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Então esse corpo perispírito e o corpo material têm a origem aonde? No mesmo elemento primitivo. É isso que nós queríamos falar até agora. Que é o quê? Que é o fluido cósmico universal, e ambos são matérias, ainda que em estados diferentes. Para a gente poder entender isso, é só nós pensarmos na água. Se nós pensarmos hoje aqui no nosso... Nós temos a água, nós encontramos a água basicamente em 3 estados físicos que nós chamamos, nós estudamos na ciência, diferentes. Que é a água em forma de gelo, que é no estado sólido, que é a água que cai da torneira, que é no estado líquido, e é a água quando a gente vê aquela fumacinha saindo da panela quando nós estamos fervendo a água, que é o vaporzinho, que é a água, né, em forma de vapor. Então, o que acontece? Nós temos o mesmo elemento, a mesma substância, em 3 estados físicos diferentes. É basicamente isso que vai acontecer com o fluido cósmico universal, quando nós estamos nos referindo ao nosso corpo material e o nosso corpo fluídico, ou semimaterial, que é o perispírito. Então, do meio onde se encontra o espírito, é que ele vai extrair o quê? Os elementos que vão constituir tanto o seu corpo físico quanto o seu corpo semimaterial. Então, a matéria que vai constituir o corpo físico e o corpo material vai vir exatamente aonde? Do planeta, do mundo, onde o espírito está o quê? Reencarnando. Resulta, né, daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente vão variar em forma do quê? Conforme o mundo em que ele está habitando. Nós já vimos também, ainda não, a gente vai ver daqui a pouco aqui no próprio livro dos Espíritos, que existe o quê? Diferentes tipos de mundos, diferentes tipos de planetas, né? Então resulta daí que esses elementos constitutivos do perispíritos, naturalmente, eles vão variar conforme o quê? Os mundos em que eles habitam. A natureza, né, desse invólucro, né, fluídico, está sempre, isso é muito importante, está sempre relacionado com o quê? Com o grau de adiantamento moral do espírito. Nós sabemos que existe categorias de mundo, categorias de espírito. O espírito, ele vai encarnar no mundo de acordo com seu grau de desenvolvimento. Em função desse adiantamento moral, né? Em função, esse adiantamento moral entende-se em grau de adiantamento, né? Esse adiantamento moral vai dizer o quê? Vai dizer a natureza desse invólucro. Então, os espíritos inferiores, vamos dizer assim, ele não pode mudar de envoltório a seu bel prazer, né? De acordo com a sua vontade. Eles não podem passar a vontade de um mundo para o outro, né? Então, alguns, portanto, né, por quê? Eles têm um envoltório, né, esse corpo material, esse envoltório fluídico, né, ele é muito denso. Então, ele não consegue vir para mundos mais elevados do que ele está, né? Então, é muito denso quando eu falo assim, em relação ao quê? A mundos mais elevados, ao mundo espiritual. Então, para não permitir que os espíritos saiam desse meio que lhe é próprio, do lugar onde eles têm que ficar, existe o quê? Essas limitações, né? Espíritos mais evoluídos conseguem, algumas vezes, vir em mundos inferiores, ou por missão, ou por algum motivo qualquer, até reencarnar. Mas o contrário não é verdade, né? O espírito não consegue ir em mundos mais elevados. Então, nessa categoria, nós devemos incluir o quê? Aqueles cujos o perispírito ele é muito grosseiro, né? E muitas das vezes ele é tão rude ainda, que muitas das vezes ele é tão inferior ainda, né? Que muitas das vezes esse corpo ele vai se confundir com o corpo carnal. E algumas vezes, em razão disso, mesmo depois de desencarnados,
mortos, vamos dizer assim, né? Depois que eles desencarnam, eles ainda se veem como pessoas vivas. Então esses espíritos, eles permanecem o quê? Ainda, muitas das vezes, onde? Espíritos atrasados, muitas vezes, bem depois do desencarne, eles ainda permanecem onde? Na superfície da Terra, como espíritos encarnados. E se colocando ainda, né, em suas ocupações terrenas. Em compensação, outros, né, espíritos mais desmaterializados não são, assim, contudo, suficientemente para se levar a regiões, vamos dizer assim, acima, né, das regiões terrestres. Então, e os espíritos superiores, ao contrário, como eu falei, eles podem vir a mundos inferiores e até mesmo encarnar neles. Então existe o quê? A limitação. Algumas das vezes eu consigo vir reencarnar, por exemplo, em um mundo inferior, mas eu jamais vou conseguir encarnar, ou melhor, reencarnar em números superiores. Né? Como eu falei, tudo depende do quê? Do grau de evolução do espírito, até mesmo para ele conseguir o quê? Esse corpo fluídico que ele necessita. Lembrando que eles vão tirar esses elementos constitutivos do mundo onde eles entraram. Os materiais para a formação desse invólucro fluídico ou carnal, eles são do mundo onde eles vão estar encarnados naquele determinado momento. É assim, né, que esse espírito de categoria mais elevada pode se manifestar aos habitantes da Terra, por exemplo, ou encarnar em missão entre nós. Sempre o quê? Espíritos mais elevados. Então, os espíritos, como já foi dito, ele tem esse corpo fluídico chamado de perispírito, né? Nós não podemos esquecer disso, que serve de ligação, né, entre o corpo material e o corpo espiritual. Por isso que é chamado de semimaterial. O perispírito, ainda, ele é mais ou menos etéreo, conforme o quê? Conforme os mundos, de novo, só para poder lembrar, e o grau de depuração do espírito. Nos mundos inferiores e os espíritos inferiores, ele é de natureza o quê? Mais grosseira e se aproxima muito o quê? Dessa matéria mais bruta, mais densa. Então essa camada de fluidos espirituais que cerca a Terra, se assim se pode, né, a gente pode comparar com as camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, né, menos puras, né? Então nós não podemos esquecer que existem várias camadas na Terra e elas não são, né, esses fluidos, né, que estão estacionados nessas camadas, eles não são o quê? Não são homogêneos, né? Eles são diferenciados, são camadas realmente. Então, são uma mistura de moléculas, de substâncias, de diversas qualidades, diversas características, entre as quais, né, necessariamente se encontra o quê? As moléculas elementares, que vão formar a base, porém, né, essas moléculas sofrem alterações e sofrem modificações. Então, voltando aqui a falar, né, o efeito que esses fluidos produzem, né, eles vão estar na razão da soma, vamos dizer assim, das partes mais puras que eles se encontram. Então, nós temos da camada mais leve até as camadas mais o quê? Mais densas. Então, os espíritos que são chamados, né, a viver nesses mundos, né, eles vão tirar deles o quê? A matéria para formar o seu perispírito. Porém, não podemos esquecer de novo, conforme eles sejam mais ou menos evoluídos, depurados, mais puros, seu perispírito, ele se forma o quê? Das partes. Né? Como eu falei, conforme ele vai ser mais elevado ou menos, mais depurado ou menos, ele vai se formar o quê? Dessas partes mais depuradas ou menos depuradas, mais grosseira, né? Desse fluido, né, peculiar ao mundo, que é característico do mundo onde ele vai encarnar. Para quê?
ele vai retirar exatamente dali essa matéria que vai formar esse perispírito. Então, nós não podemos esquecer que o espírito ele precisa do corpo material e ele precisa do corpo semimaterial. E essa matéria que ele vai utilizar para formar esses dois corpos, ele vai retirar do mundo onde ele se encontra. Então, resulta, né, desse fato que essa constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra. Isso é muito importante. Então, durante a encarnação, o espírito ele conserva o seu perispírito, né? Ele sendo o corpo apenas o quê? Um segundo envoltório mais grosseiro e mais resistente. Esse corpo material que nós encontramos. O seu corpo principal é o quê? É o perispírito. O perispírito, como nós já falamos, ele serve intermediário ao corpo e ao espírito, né? É o órgão de transmissão de todas as sensações. Relativamente às que vêm do exterior, podemos dizer assim que o corpo recebe a impressão, as que vêm de fora, né? O corpo recebe, o perispírito transmite ao espírito, que é o ser sensível e inteligente. Quando o ato é de iniciação interna do espírito, o perispírito ele transmite ao corpo e o corpo executa. Então, sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito ele desenvolve, né, desempenha um papel super importante em todos os fenômenos psicológicos, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Algumas doenças, por exemplo. Então, concluindo, né, podemos concluir assim, né, o grau de percepção, de compreensão que possuímos é fruto de quê? Dos nossos esforços prolongados, do nosso conhecimento, da nossa busca. Esse invólucro, né, que nós chamamos, né, fluídico, né, sutil ou grosseiro, como nós vimos aqui, ele pode ser radiante ou pode ser obscuro, representa o nosso valor exato, o que nós adquirimos até agora de conhecimento, né? É a soma de todas as nossas aquisições ao longo, isso é muito importante, né? Ao longo de nossas existências, de todas as nossas existências, ao longo da nossa existência espiritual. Assim, né, nós podemos dizer que o homem, ele é que vai criar para si mesmo o bem ou o mal, a alegria ou o sofrimento. E é por esse, né, admirável mecanismo das coisas que se executa nos seres e no mundo a lei o quê? A lei da causalidade e da consequência dos atos. Aquela lei que nós conhecemos, que nós falamos muito da doutrina de causa e efeito. Que outra lei, né, se não essa, que vai nos mostrar exatamente, né, aquele Deus justo? Que outra lei, sem ser de causa e efeito, que vai nos mostrar a justiça divina? Então, meus irmãos, espero que eu tenha conseguido, de alguma maneira, falar um pouquinho, né, deixado algumas reflexões, alguns pensamentos, né, sobre essas questões do Livro dos Espíritos. Quem quiser se aprofundar mais, pode buscar a questão 93 a 95. Ela vai estar lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, né? Então, vou deixar isso para vocês. Agora vamos fazer nossa prece final para que nós possamos encerrar nossos estudos. Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espiritualidade boa amiga, agradecemos por mais esses momentos de reflexões e que possamos ter atendido não só nossas expectativas, mas de todos que nos acompanharam, irmãos encarnados e desencarnados. Que possamos todos ter assimilado com clareza e esclarecido as nossas dúvidas. Mestre Jesus, Espiritualidade boa amiga que aqui esteve, muito obrigado
pelo auxílio, pelo amparo, pela força e por que não, pelo esclarecimento e discernimento nesse estudo. E assim, Mestre Jesus, vamos encerrar o nosso momento de estudo, dizendo graças a Deus, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!